E hoje abrimos a página do acervo de empresários aqui de Brasília com a Alessandra da Conecta. Ela vai explicar direitinho o que faz, de onde veio. Falar nisso, que surpresa boa saber que você é de Manaus. Eu conheço e já morei em Manaus, sabia? Que legal. Apresente-se, bem-vinda. Obrigada por ter aceito estar aqui conosco e diga a que veio. É um prazer muito grande estar aqui falando da Conecta, falando de empreendedorismo, falando de marketing. Esse é um assunto que eu gosto bastante pela história, né? A gente que está aí lutando no mercado, vivenciando os detalhes de cada negócio, é sempre um prazer muito grande a gente falar disso. Então, começa me contando, você teve um grande cargo, né? Trabalhou anteriormente a decidir por ser empresária. O que te fez largar esse cargo e empreender? Então, eu exerci o cargo de diretora de comunicação da GEAP, era responsável pela comunicação da GEAP no Brasil inteiro. Ah, Foi um desafio muito grande, mas ao sair de lá, foi bem na época que o marketing digital estava começando a ter o boom, né? E aí eu tive o insight, vou começar a investir nisso. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu ainda pude entrar nesse mercado relativamente no início e consegui aprender muita coisa, enfim, eu consegui pegar a onda, né, do marketing digital. Foi na época que eu precisei aprender bastante, e aí peguei toda a bagagem da comunicação no offline, no marketing, na assessoria de imprensa, para o digital, porque isso não está descasado, isso caminha junto. Você traz para o digital a tua bagagem do offline, né? Eu digo que marketing digital não é Instagram, não se resume a postagens. Vem todo uma bagagem que você aprende, como na graduação, eu sou jornalista por formação, com algumas pós-graduações, inclusive em marketing digital estratégico, e aí você traz essa bagagem para o digital, obviamente entendendo como é que funcionam as ferramentas do digital. É isso que eu acredito que faz muita diferença. e no início, que você começou do zero, você fazia tudo sozinha. No início, eu trabalhava com equipe, né? Eu tirei a agência do zero. Então, comecei do zero mesmo, sem dinheiro para contratar gente. Então, assim, eu tive que aprender a fazer arte, tive que aprender a editar, mexer em Instagram sozinha, foi sozinha. Aí, meu marido me arrumou um primeiro cliente, que é num escritório de advocacia, e comecei. E no início era equipe, até ir galgando, galgando. E hoje eu tenho uma equipe que me ajuda a cuidar de uma boa carteira de clientes. E é isso, no início era eu que fazia tudo. E qual foi o momento que veio aquele estalo? Deu certo. Olha, deu certo, principalmente depois da pandemia, porque na pandemia a gente viu que muitas empresas fecharam, né? E na pandemia eu vi que, muito pelo contrário, os meus clientes se apoiaram em mim e a gente reviu alguns detalhes de contrato, principalmente nessa questão financeira, e aí é onde eu entro, que eu falo que quando eles estão assinando um contrato, eles não estão assinando um contrato, eles estão ganhando uma parceira, e nessa parceria a gente trabalhou junto para que o meu negócio e o deles fossem à frente, enfrentassem as dificuldades da pandemia, e depois que tudo passou, hoje a empresa está mais consolidada ainda, e eu falei assim, realmente agora a empresa deu certo. Pegando o gancho aí, que eles ganham uma parceira, a Conecta é conhecida por gerar encantamento, ou seja, você conhece, né, o negócio do cliente, trabalha ali por etapas, inclusive com treinamento da equipe, né? Isso. Me explica um pouquinho como é que é essa essência do seu trabalho, como é que funciona na prática. Pois é, Carol, ao trabalhar muito com os médicos, com os profissionais de saúde, eu consegui entender as carências deles, que é a questão do encantamento do paciente, porque hoje em dia, se você ficar só no seu beabá, você não consegue se destacar. E hoje em dia tudo não só o paciente, mas toda empresa tem que entender a importância desse encantamento do cliente, no caso deles, do paciente. E aí eu entendi a necessidade disso.
Obviamente que vem a questão das redes sociais, isso a gente trabalha trazendo a essência do médico para que ele tenha visibilidade. A questão do treinamento da secretária, a gente entendeu que era importante porque não adianta eu fazer um marketing maravilhoso e a secretária não conseguir finalizar essa venda, né? Porque eu sou responsável pelo marketing, mas a venda é do médico. Só que eu não gosto de deixar os meus clientes sozinhos. Eu gosto de ajudá-los em todo o processo. E aí foi que eu entendi que precisava também ajudá-los na questão do treinamento das secretárias. E, por fim, o tráfego pago. Então, são os pilares que eu trabalho. Entendi que esses pilares entregam resultado e montei um método de trabalho voltado para esses profissionais, baseado nessas questões. E aí eu entendi que a criação desse método entregaria um resultado realmente efetivo. E está dando certo. E você tem já essa amostragem, compreendeu, funciona mesmo, porque a gente realmente ouve muita gente de agência reclamando que, pô, mas não adianta, a gente consegue, chega lá na porta, a secretária de mau humor, não quer, e também tem outra crença aí, vamos ver se você consegue quebrar, como se dá bem com as secretárias, porque normalmente quando chega alguém querendo gerar mais trabalho, elas afastam. Carol, ou você encanta as secretárias? Você entendeu, nossa, você entendeu tudo, porque realmente a gente tem que ganhar elas para poder fazer com que elas comprem a nossa ideia, né? Então, assim, eu tenho muito tato com elas, procuro fazer com que elas compreendam que eu só estou aperfeiçoando elas, eu não estou treinando. Eu nem gosto muito desse nome treinamento, porque ela já sabe o que fazer. Eu só estou agregando alguns detalhes ao trabalho delas. E se elas ganham, o médico ganha, todo mundo ganha, né? Então, essa compreensão faz a diferença. Maravilha. O marketing médico, devido às limitações, às palavras que você pode falar, eu acredito que seja mais complexo do que outras áreas, né? Tanto que essa questão, eu acho que dos antes e depois, né, só foi permitido, enfim, agora. Como é que você faz para ter tanto zelo, manter esse cuidado e ainda gerar resultado, ser criativa, conseguir equilibrar todos esses pratos aí? Olha, Carol, para falar a verdade, o mais difícil é trabalhar a cabeça do médico. Esses operacionais que você citou agora, nem é o mais difícil. O mais difícil é fazer ele entender e visualizar a questão da importância do encantamento do paciente, a importância dele não mais atrasar uma consulta, o paciente que está lá esperando, dele se organizar para que esses atrasos não aconteçam. Só um exemplo. Eu mexo até na apresentação que ele vai fazer na consulta com o paciente dele. Eu vejo, apresenta para mim como você vai fazer a consulta, para saber se o que ele está falando o paciente entende. Porque se a pessoa não entende, ela não valoriza. Sim. Né? E os médicos, profissionais de saúde, muitas vezes não conseguem visualizar as palavras que são usadas, se a pessoa realmente está entendendo. Então, eu faço a apresentação do médico, desde orientar, se ele me deixar, né, obviamente, orientar na questão das palavras que eles estão usando, se estão fáceis de entender, até mesmo a questão do trabalho visual mesmo. Eu entro a fundo. E isso que você falou faz todo sentido. No consultório aberto mesmo, eu tenho que ficar traduzindo muitas vezes os termos técnicos, porque a gente acredita que todo mundo entende o que está falando, né? Eu costumo dizer que o Obama, ele só fazia um discurso depois que a equipe dele lia para uma criança de 8 anos e a criança compreendia. E isso é muito legal, poder pegar realmente na mão e levar até um pouco de humanização para uma profissão que é tão sedimentada na ciência, né? Exatamente. E eu acho que é aí que está o meu diferencial.
eu não me limito a essa questão de redes sociais, não. Eu abraço o meu cliente e vejo todos os problemas que podem ser sanados, que podem ser melhorados para que a gente tenha o resultado final. Porque é o que eu sempre falo, se você restringir o marketing digital às redes sociais, é muito pouco. Enfim, os resultados que você pode entregar é muito pouco. Sim, e você conseguiu compreender, né? Eu acredito que o real sentido do que é fazer uma empresa crescer. Sim. Porque eu falo que ninguém é demitido se gera resultado. Né? O colaborador que ele é demitido, ele fez muito para aquilo ali acontecer. Ninguém demite alguém que dá um bom resultado. E a mesma coisa é você auxiliar que essa empresa se mantenha, no mínimo, estável ou em crescimento para justificar ter alguém ali. Né? Eu vejo que muitas vezes as pessoas querem, dentre essas conversas, né, onde alguém está reclamando da secretária, mas eu que não vou me meter em treinamento. Isso é problema dele. Vai acabar sendo o seu de ir embora. Carol, você realmente está pontuando coisas muito verdadeiras. Se eu me restringir só ao que me cabe e não olhar para o médico com um olhar de, olha, eu sou sua parceira, eu vou te ajudar, a coisa não evolui, porque a culpa sempre vai ser minha, nunca vai ser da secretária dele. Só que se a gente entende o que ele precisa e oferece a solução e vamos caminhar junto, a coisa muda de figura. E tem contas, né, que não precisam ser pagas efetivamente na hora. Faz sentido? Total sentido. Porque se você demonstra, tem uma forma de mostrar, mas tudo que. Não, vou fazer isso também, mas já vou cobrar mais. Ainda mais, eu não sei se você passa por isso, em algo que pode ser que já esteja aí há bastante tempo, mas as pessoas ainda não acreditam tanto, não entendem tanto, né? Com certeza. Nossa, Carol, principalmente no início e até hoje com os meus clientes mais antigos, tem muita coisa que eu entrego e não é cobrado. A coisa não se resume a um contrato ali linha por linha, sabe? Porque a coisa vai crescendo e você vai se envolvendo e o que a gente quer é entregar resultado, que a gente quer caminhar junto, quer ver o médico crescer. E ele crescendo, a gente cresce, a gente vai evoluindo. A relação de confiança nesse processo aí aumenta gigantescamente. Sim, com certeza. E há também a tendência a sempre julgar as pessoas, né, o cliente, quem tem mais dinheiro, quem não tem. E normalmente o médico sempre é visto, né, tanto que a área que as agências mais querem nichar. E com a experiência que eu tenho aqui, né, nos meus contratos com médicos, são pessoas que estão tão ocupadas que muitas vezes não estão conseguindo, né, ali atuar em todas as pontas, até porque também não foram treinados em gestão ou em outra coisa. E é importante, eu acredito, ter essa humanidade de não ficar olhando sempre para a carteira, porque a gente acha da carteira do Sim. outro, né? Ah, não, vamos cobrar tudo aqui porque esse tem. Eu acho isso muito pequeno, né? Não é feio, mas é um olhar tão de não prosperidade. Inclusive, eu acho que muitas agências hoje focam nos médicos por acharem que tem capacidade de pagamento. Só que elas esbarram no seguinte: esse público é um público que entende que não tem conhecimento e é um público difícil de você conquistar a confiança, exatamente por causa dessa insegurança de saber, será que eu posso confiar? Será que o que ele está fazendo realmente é o correto? Porque hoje em dia todo mundo entende de marketing digital. Né? Hoje em dia todo mundo faz marketing digital. E aí, para o médico confiar, será que o que ele está falando é verdade? Porque eu não sei se você já reparou, hoje você abre o Instagram, todo mundo tem a fórmula mágica para ganhar seguidor, para ganhar receita. Tá, será que toda a fórmula é a correta? Em quem eu devo confiar? E aí eu acredito que a maioria dos médicos se sentem inseguros
E aí vem essa enxurrada de agências querendo que eles estabeleçam contratos, mas a coisa não é por aí. E, inclusive, o propósito, tanto do Páginas Amarelas quanto do Consultório Aberto, né, em nuances, né, em cenários diferentes, é poder mostrar a verdade, porque quem é bom, quem entende, sabe se comunicar. Olha todas as respostas que você trouxe em cada... Porque é muito fácil você falar de, eu tenho um método tal, e eu treino, e eu gero lead, e vai... Não, olha a profundidade. Até na apresentação do médico, eu vou percebendo o que ele está falando, porque é isso, você tomou conta do seu processo, de uma ponta a outra, para que o resultado aconteça. Então, estar à frente de uma câmera, poder falar da sua verdade, poder contar, porque você está tão no dia a dia que muitas vezes você não está ali no Instagram se mostrando o tempo todo, porque eu falo que a bio aceita tudo. Todo mundo é especialista, mas de verdade, no 1 a 1, conversando, e assim os médicos também, assim a nossa audiência percebe quem é quem, e os médicos, quando estão sendo atendidos por alguém que realmente conhece, conecta. Sua conexão acontece, né? O que mais te desafia, Alê? O cliente, você mesma, o mercado? Com certeza sou eu. Estou me desafiando todos os dias, Carol. Eu sempre quero ser mais, eu sempre quero apresentar mais. Eu faço hoje parte de um grupo de empresários chamado BNI, e eu olho os empresários e eu falo assim, nossa, mas são maravilhosos, mas eu sempre estou me cobrando, sempre estou olhando para mim mesma e vendo o que eu posso melhorar, o que eu posso entregar de mais, como pessoa, como esposa, como amiga, em todos os sentidos. Como mulher, a gente vê que você se cuida, que você cuida. Você sabia de uma coisa importante, vou validar isso? Uma pessoa que se cuida, que está bem, que está bonita, que está cuidando do corpo dela, eu imagino que o outro olha e fala assim, ela vai cuidar de mim e da minha empresa desse jeito, né? Você trouxe vários pontos onde você é melhor, mas é porque você consegue também fazer isso por você. Eu me cobro muito, Carol, mas eu acho que a atividade física me trouxe um ensinamento muito bom, a questão da disciplina. E essa disciplina que eu tenho com a atividade física, eu tenho com o meu trabalho. Legal. E disciplina no mundo de hoje, rotina, né? Eu acho que é um dos desafios dessa geração, que eu respeito, acredito, valido, mas eu não vou abrir mão de rotina, disciplina, tratar bem o cliente. Eu ainda acredito na máxima de que o cliente tem sempre razão. E quando eu falo isso, não é permitir que trate mal alguém da nossa equipe ou seja desrespeitoso. Mas, gente, se a gente não encantar, não ouvir e realmente não entender que a nossa vida ela é baseada, os nossos sonhos são realizados ali com o que o cliente está fazendo conosco, começar a achar que eu sou boa demais, ele que se vire para lá, esse comércio eu desconheço. E a gente também tem que entender que nem todos os clientes são para a gente, né, Carol? Tem clientes que eu já falo, você não é para mim. Porque se a pessoa não consegue entender a grandiosidade do que a gente está oferecendo, e também não é só não a questão do entendimento, mas a questão de compromisso. Eu digo que eu não faço nada sozinha. Eu tenho que ter o médico disposto a fazer, a ter uma via de mão dupla, né? Porque ele tem que fazer vídeo, ele tem que fazer as coisas para a coisa acontecer. Então, assim, se o médico também não está compromissado, ele também não serve para ser meu cliente. Faz todo sentido. Você falou que teve que vencer algumas crenças limitantes, principalmente ali no início. Qual delas mais te marcou por ter vencido e o que você aprendeu com ela? A crença limitante de que eu tinha muita dificuldade para aprender, que eu não seria capaz. E com a agência, ao lidar com vários tipos de pessoas,
eu consegui entender que é exatamente o contrário, de que eu tenho toda a capacidade que eu preciso para alcançar os meus objetivos. No início da agência, você estudava, trabalhava e quase perdeu o seu equilíbrio ali da vida pessoal, né? O que essa fase te ensinou sobre limite, sobre ambição? No início da agência, meu marido dizia que eu não sorria de segunda a sexta-feira, que eu era tão voltada, tão assim concentrada no trabalho, que eu parei de sorrir para o esposo, parei praticamente de cuidar das minhas filhas, passei um bom tempo nesse processo, e aí quando chegou a pandemia, que eu fui obrigada a botar o pé no freio, eu entendi o que eu estava fazendo com a minha vida. E aí eu entendi que o trabalho tem o seu espaço na minha vida, mas a minha vida pessoal é tão importante quanto ele. E aí foi nesse processo que eu consegui a botar cada coisa na sua caixinha e dar valor para cada uma delas, entender que eu tenho tempo para ser esposa, que eu tenho tempo para ser amiga, que eu tenho tempo para ser a profissional Alessandra. E aí esse entendimento foi o mais dolorido, mas hoje eu estou conseguindo. E que bom que você conseguiu manter o seu casamento, né, a proximidade com as suas filhas e a saúde mental, porque esse equilíbrio, né, ele equilibra o sistema, né? Ele equilibra o sistema, porque alguém que também só trabalha, até com a equipe, ainda mais alguém que é competitiva como você, né, que vai gerando cada vez mais resultados, você vai puxar a equipe de uma forma muito desafiadora e nem todo mundo está preparado para essa pressão. E em casa as pessoas vão percebendo que bom que você conseguiu, não é todo mundo que acorda a tempo, né? Eu brinco, aliás, eu sempre pergunto pro meu marido, como é que você ainda está casado comigo? Porque é a Alessandra antes e depois da agência. Eu era uma Alessandra mais doce, mais meiga, mais sensível, e hoje, com a questão de você ter que matar um leão todo dia, de você ter que ir à luta, eu digo que eu criei uma casca, e eu virei uma fortaleza, que tem a parte boa, mas tem a mudança, né? Você casou com uma pessoa hoje, tem uma pessoa totalmente diferente depois. E ele disse: eu plantei isso. Eu sempre quis uma pessoa que fosse à luta junto comigo. Mas eu tive essa sorte que você está falando. Outros poderiam não ter tido, porque ele tem um bônus hoje, mas ele teve um ônus muito grande das minhas fases, de não sorrir, de não dar atenção para ele, de não dar atenção para casa. E ele passou por esse processo. Ele poderia ter passado pelo processo e ter dito: ó, chega, né? Mas não, foi uma sorte. Acho que uns vão chamar de sorte, e na minha percepção, ele foi marido. Ele teve compromisso com o que lá atrás ele prometeu que ia fazer, porque acredito que os casamentos também têm terminado, né, com muita facilidade, porque ninguém quer suportar nada. Você passou uma situação onde você decidiu empreender, onde foi um desafio, você vinha do mundo corporativo com excelentes resultados. Então, eu acho que realmente a gente tem que perceber, realmente, que bom que você acordou a tempo, mas tanto o marido quanto a mulher apoiar um ao outro nesse momento, isso é o casamento. Verdade. Né? Isso é o casamento. E muitas vezes só a mulher que fica com essa parte de eu apoiei, eu decidi ficar aqui para que o homem seguisse a carreira. O homem de verdade e forte, um sacerdote, como a Bíblia traz, ele segura essa onda. E ele segurou uma onda braba, mas ele fala: hoje eu tenho orgulho da mulher que eu ajudei a construir. E isso para mim é um presentão. Certeza, e com certeza você é um presentão para ele também. Honestidade e jogo aberto são pilares fortes sempre na sua fala, né? Por que esses valores são tão centrais na gestão dos relacionamentos? Olha, Carol, isso eu trago para não só na relação com os meus clientes, mas principalmente na relação da minha equipe.
90% da minha equipe está comigo desde que eu abri a agência, você acredita? Caramba. Isso, para mim, é o meu maior patrimônio. Eu sempre falo para eles, ninguém chega lá sozinho. Ninguém chega no topo sozinho. E a minha equipe está comigo lá, segurando a onda no dia a dia. Às vezes eles erram, e eu falo assim, todo mundo erra. Obviamente, a gente analisa os tipos de erro e tal, mas tem uma relação de muita parceria, de muita honestidade. Outra, você acredita que ninguém está no físico? É todo mundo no home office, full time. Full time. Desde a pandemia, ninguém mais voltou para a agência. E eu não tenho que cobrar nada de ninguém. É uma equipe que eu tenho orgulho de dizer assim, eu não preciso estar atrás dele. Eles sabem quando tem que entregar, o que tem que fazer. Obviamente, com uma besteirinha ou outra, a gente vai se acertando, mas é só, cara. É uma equipe que, assim, eu tenho orgulho de estar comigo e eu faço questão de mostrar para todo mundo essa equipe que eu tenho. Então, essa honestidade, essa maneira de entender a relação humana com honestidade, vem com a minha equipe e aí eu passo toda essa bagagem para os clientes. Quando eles sentem o meu compromisso e a honestidade com o meu trabalho com eles, eu sinto que a coisa começa a fluir, fica mais tranquilo, sabe? Gera confiança e credibilidade, né? Exatamente. Aí você quer me dizer que para construir um time desse, porque o que a gente pode perceber é que dentro da sua empresa tem processo, Tem. liderança, comprometimento e uma equipe treinada. Isso não acontece, gente. Ser empresário de verdade, construir uma equipe de verdade, vai, durante um tempo, te puxar muita energia e muita dedicação. É. Então, essa mulher que você, né, se tornou, eu falo que quando eu fui do corporativo, fui gerente de vários lugares, e é muito fácil gerenciar na PJ do outro. Eu era a melhor gerente, a melhor líder. Na hora que você vai mandar embora um, que você vai ter que olhar o caixa que está começando, como é que eu vou fazer? Não se troca com tanta facilidade. Realmente, dentro da nossa empresa, surge aí uma nova pessoa. Sim. Né? Eu acredito que é aí que vem a nossa essência. Eles entendem que eu sou parceira deles, sabe? Eu sei fazer tudo que todo mundo faz, Carol. Tudo que todo mundo faz ali, eu sei fazer um pouco. Eu sei editar vídeo, eu sei fazer todos os processos. E cada hora que cada um chega para mim, Alessandra, me ajuda aqui, paro tudo que eu estou fazendo e vamos lá, estamos juntos, sabe? Eu não me limito a essa questão de mandar. Aliás, é uma coisa que eu não, essa palavra não existe para mim. Eu digo que eu só oriento. Eu conduzo um barco que tem que ser conduzido, mas estamos juntos. Vamos lá. O que você no dia a dia? E aí, Júnior? E aí, Bianca? Vamos? O que está precisando? Vai cumprir a data? Não vai? Então, o que eu posso te ajudar para a gente cumprir o objetivo, sabe? Porque é todo mundo junto. Sim. Qual o maior erro que um empresário, na sua percepção, pode cometer? Deixar de ser líder, confundir liderança com mandar. Chefia, Tem muito, né? muito empresário que acha que liderar é mandar. E para mim, liderança é o seguinte: as pessoas, o seu time tem que enxergar em você um apoio, entender que você faz parte deles, que eles podem contar com você tanto no processo de trazer coisas boas, de orientar, de trazer possibilidades de crescimento para ele, do que simplesmente mandar. Sim. O que te move até hoje? Porque a gente viu que já tem tantos resultados, tantas conquistas. O que mais vem por aí? Ai, Carol, que pergunta difícil. Mais vem por aí? Vem melhorias cada vez mais de processos, de entregas. Eu acho que todos os dias a gente pode melhorar um pouco e eu acho que o que vem por aí é sempre melhorias, 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 melhorias. Melhor que hoje, né? Exatamente. E quando a gente fala em legado, em ser lembrada, como é que você quer ser lembrada
né, a sua agência, a sua equipe no marketing médico? Com uma agência realmente compromissada. Com uma agência que não se limita ao que está ali escrito em contrato, mas uma empresa humanizada. Uma empresa que vê seus clientes em toda a sua, em todo o seu negócio e entende que o negócio dele é o seu também. E para quem está começando, se você pudesse dar aí uma dica que seja em agências mesmo, né, ou no empreendedorismo no geral, qual seria? Qual a mensagem que fez com que desse certo para você? Estudar. Estudar, se capacitar e entender o outro na relação humana. Se você juntar essas duas vertentes, você consegue chegar bem Deslanchar. longe, mas tem que ter capacidade técnica e tem que ter entendimento de que você está lidando com o ser humano. Sim. E isso complementa muito, né, a questão de que as pessoas são contratadas pela técnica, né, e muitas vezes mandadas embora pelos relacionamentos. Né? Então, uma coisa sem a outra não tem como se dissociar, principalmente no mundo de hoje, onde as pessoas estão bem menos práticas. Eu acredito que antes as coisas eram mais práticas, ditas de maneiras mais, né, diretas. Agora essa suscetibilidade, que é entender mesmo, cada um faz toda a diferença. Eu concordo com você. Ale, tem uma última página para a gente aqui. Uma delícia te ouvir e perceber esse sistema que você gera, né? Esse 360. Todo mundo fala aí o 360. Você realmente vai no 360 do cliente. Mas vamos a esse finalmente aqui da nossa entrevista. E sabe que vou estar aqui aberta para... são essas pessoas, né, de verdade, que estão a fim de trabalhar, que estão a fim de entregar, que eu quero mostrar aqui no Páginas Amarelas, né? Que essas verdades sejam colocadas cada vez mais e mais para que as pessoas possam ter acesso e poder escolher e se conectar com alguém que... O seu nome também é ótimo, né? Porque tudo é o conecta que conecta. Verdade. Vamos lá? Então eu falo uma palavra ou uma frase e você, com velocidade, responde o que vier à sua cabeça, ok? Tá bom. Então tá. Empreender é... Um desafio. Um hábito que te mantém no foco. Atividade física. Um erro que virou aprendizado. Achar que eu não era capaz. Uma palavra que define a conecta. Compromisso. Um valor inegociável nos seus negócios. Honestidade. Uma dica de ouro para quem quer empreender na área da saúde. Capacidade técnica. Uma frase que te acompanha desde o início. Eu já venci. Um mentor ou uma pessoa que te inspira. Meu marido. Eu sabia que você ia falar isso, deu para ver no olhinho, assim. O que é sucesso para você? É você conseguir equilibrar espiritualidade, ter tempo para Deus, atividade física, o seu trabalho e a sua família. E se uma trajetória fosse um post? A sua trajetória fosse um post, qual seria a legenda? Você vai ver aqui a história de uma mulher forte, decidida e extremamente apaixonada pelo que faz e que aprende todos os dias. E uma das coisas que eu mais peço é para que Deus esteja na minha vida, me ensinando, me orientando e que eu nunca perca a humildade. Que linda, se emocionou? Ai, coisa boa, obrigada, viu? Foi um prazer, Obrigada. de verdade. Esteja em casa, me tenha aí como uma parceira também. Nós estamos em negócios que se conectam, né? E eu falo que no dia que as mulheres voltarem a perceber a força que elas têm juntas,
pararem de competir Competir. e entender que não existe concorrência. Se você sabe o seu valor, sabe o valor do outro, sabe que todo mundo tem valor e nós empresários precisamos mesmo, sabe, nos dar as mãos, dar, né, as mãos uns aos outros. E muito do que está rodando no país é essa economia movimentada pelo que a gente faz. É verdade. Tá? Obrigada Carol, eu mesmo. sou muito grata por essa oportunidade. Foi um presentão de Deus esse convite. Então, assim, desejo muito sucesso para o Páginas Amarelas, consultório aberto. Você é maravilhosa. Obrigada, minha querida, de verdade. E para você, como sempre, aqui na descrição, como encontrar a Conecta, como encontrar a Ale, e até a próxima página.